que é, vamos falar, como é que a senhora trabalhava como agente de segurança? Fala um pouco para a gente dessa experiência. A gente sabe como a mulher ela tem responsabilidade, a mulher tem uma sensibilidade e a questão da coragem de Será que é mais ir fácil para a de rua. trabalhar com política? Será que é mais fácil? Boa pergunta, João Gabriel. Boa pergunta. É mais fácil trabalhar com a segurança pública ou com a polícia? A política. Fui 12 anos policial militar, fui sargento da Polícia Militar do Estado do Acre, né? Entrei em 2002 lá e saí em 2015, salvo engano. 2015, e trabalhei no Batalhão de Operações Especiais, lá em Rio Branco, e trabalhei na Força Nacional também. Durante 3 anos trabalhei em Brasília também, no Ministério da Justiça, trabalhei na área de inteligência, fui agente de inteligência. Então é isso, é uma bagagem bacana, é um local que eu sou fã da Polícia Militar, os agentes de segurança também fazem um trabalho excelente, não é fácil. Tá no dia a dia, combatendo crime, né, se arriscando pela vida de outras pessoas, não é fácil, mas é prazeroso, né? Fazer o bem é prazeroso. Então, tem muitas mulheres também, aplaudo de pé, porque são mulheres de coragem, não é fácil, a gente tem uma vida... Nós temos nossas particularidades, não é fácil estar o dia inteiro na rua com aquela farda, com aqueles equipamentos. A gente, às vezes, tem uma jornada dupla, uma jornada tripla também em casa, são mães, são esposas, estudam também. Então, não é uma profissão fácil para a mulher, mas é uma profissão muito honrosa. Eu carrego comigo assim esse período que eu passei na polícia com muito orgulho, tenho muito orgulho da farda que eu vesti, tenho muito orgulho do trabalho que eu realizei, não só lá no Acre como policial lá, mas também na Força Nacional. Tive a oportunidade de conhecer alguns estados também do Brasil, trabalhando pela Força Nacional, entendendo a realidade de outros estados, vivenciando outra realidade, e isso nos traz uma bagagem maior, uma experiência maior de outras realidades, de outras políticas públicas que ali deram resultado, e essa experiência a gente traz para cá também, para a nossa vivência, para a nossa experiência. Então, eu lembro com muita saudade, lembro com muito orgulho desse período, foi um período muito marcante na minha vida e gosto muito da Polícia Militar. Eu acho que se eu não tivesse hoje na gestão, na política pública, ou teria continuado ou teria mudado, tinha um sonho de ser delegada. Na Tinha época, esse sonho? tinha um sonho de ser delegada. Quando eu me formei, quando eu estudei, fiz direito, me formei, passei na OAB. Naquela época eu estudava o concurso de delegado. O concurso acho que foi em 2020 de delegado, mas aí eu já estava envolvida com a política e tal, não consegui, não fiz. Mas tinha um sonho de ser delegada da Polícia Militar, mas quem escreve a nossa vida é Deus, né? Verdade. E a gente tem que ouvi-lo e atendê-lo e seguir a nossa vida como Deus quer, como Ele determinou. E se Ele determinou que eu saísse da Polícia Militar e viesse para a política, viesse para a gestão pública, é porque Ele tinha planos maiores, planos certos, e eu só cumpro ordem. E é interessante, eu gosto de ouvir o profissional, a gente vê como os olhos, Denise, brilham quando fala da parte da segurança pública, né? Porque a gente vê como uma pessoa tem um amor pela farda, um amor pela carreira. Uma dedicação muito grande. Aquela dedicação. Por exemplo, uma pergunta, quando a senhora está lembrando da sua trajetória, tem algum momento que a senhora pode definir assim como marcante? Tem algumas pessoas que teve algum resgate, outras tiveram algumas operações. Teve algum momento que você disse assim, mas rapaz, isso aqui valeu a pena aqui na segurança pública? O momento mais marcante, acho que quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, né, é uma realidade totalmente diferente do que eu vivenciava lá no Acre. A época que eu trabalhei em Rio Branco era uma época mais calma, não tinha facção criminosa, por exemplo, não tinha esse crime organizado que hoje tem. Então, era bem mais calmo. Mas quando eu fui para o Rio de Janeiro, vivenciei outra realidade de morro, de troca de tiro, né, de um crime ali mais presente no dia a dia da população. Aquilo ali é muito marcante. Aquilo ali me marcou bastante. Maranhão também, eu tive a oportunidade de trabalhar no Maranhão, em Alagoas, e são estados bem mais pobres, uma realidade bem mais pobre, né? Trabalhei em presídio também, é uma realidade totalmente diferente, às vezes até do que passa nos jornais, né? Então, em torno ali do presídio, por exemplo, no Maranhão, em Pedrinhas, tem muitas famílias
famílias que moram no entorno, famílias de reeducandos que estão lá, que passam fome, que passam necessidade. E eu tive essa oportunidade de conviver com essas famílias, de estar perto dessas famílias. Então, é desde aí que vem o lado social também, né? Não era só polícia militar, mas essa realidade de famílias passando fome, essa realidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, eu vivencio desde a época de policial militar. Então, são locais, principalmente, não só fatos em si, mas são locais que me marcaram bastante, né, quando eu era policial. Interessante, né? A gente vê como a carreira militar ela é muito positiva. E é bom porque a gente vai falando de uma coisa, vai falando de outra. Qual o grande sonho de Denise Ribeiro? Eu acho que tem gente que tem... A senhora realizou uma vontade que a senhora tinha de ser delegada. Não me diga que é o sonho de ser deputada. A senhora tem um grande... Eu gosto de perguntar. Qual o grande sonho de Denise Mas Ribeiro? Tem que ser. Hoje eu tenho que dizer que meu sonho, de fato, é ser deputado, porque é o caminho que eu abracei, a missão que eu abracei. Mas eu tenho um sonho, de fato, de ver a minha Paraíba melhor, com menos desigualdades sociais, com famílias sendo mais assistidas, né? Isso não é utopia, isso não é discurso pronto. Isso é de quem vive a realidade, de quem está lá na ponta, de quem enxerga o outro, de quem se coloca no lugar do outro e sabe que é preciso esse olhar mais humano, é preciso esse olhar mais responsável, é preciso essa política pública de fato que chegue lá, de sair do gabinete, do ar-condicionado e vivenciar a realidade da pessoa pobre, da mãe que está lá cuidando do seu filho sozinha, né, de uma saúde melhor. Então, meu sonho é esse, é ver as pessoas sendo melhor cuidadas. E eu quero, de verdade, poder contribuir, poder trabalhar mais para isso. Interessante. Às vezes o tempo, né? Como a gente passa com o tempo, eu estava passando com a minha mãe pediu para deixar ela eu estava lá em Recife, minha mãe disse assim, Henrique, me deixe na missa. Aí eu disse, tá certo, na Avenida Gervásio Pires, no centro da cidade. Eu perdido no Recife, eu disse, como é que eu faço para chegar lá? Liguei pro meu tio disse o número, aonde eu quero chegar. Nesse caminho, eu passei perto da Universidade Católica, quem conhece sabe o que eu estou falando, e eu passei junto a uma igreja. Eu olhei para a igreja, eu disse, rapaz, uma igreja lindíssima de cristal, eu olhei assim, disse, rapaz, sabe o que eu pensei? Eu me lembrei, na época que eu era estudante de cursinho, o meu grande sonho era ser jornalista. Eu disse, meu amigo, como é que deve ser uma sala de comunicação social? E quando eu olhei, eu disse, meu amigo, onde eu estou? O que eu era, né, quando era estudante de cursinho, pegava 2 ônibus para ir para casa e digo o que é que Deus me deu. Muitas vezes as pessoas reclamam tanto da vida. A gente olha assim e diz assim, meu irmão, eu estou numa situação tão boa, Deus me deu tanto. Mas não reflete o que já conquistou, né? Não reflete, não olha para trás. Quando eu olhei para trás, quando o cara olha, eu disse, mas como é que era eu ali? E é uma rua que está completamente depedrada, assim, tá muito, o centro da cidade do Recife está muito acabado. Está igual o centro aqui de João Pessoa, né? A gente tem que ser sincero, o centro está muito ruim. Lá em Recife também muito degradado. E eu olhei, eu fiquei pensando na minha vida, eu disse, meu Deus me dá tanto, né? Denise Ribeiro é uma pessoa de fé também? Fala pra gente como é que é a tua ligação com Deus, Denise. Denise é uma pessoa de fé, sou uma pessoa de fé, sou temente a Deus, né? Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu estou na igreja também. Não tenho uma religião, eu acredito em Deus, mas sempre vou, seja na igreja evangélica, seja assistindo uma missa também. Todos os dias faço meu devocional também, leio a Bíblia, porque eu acho que quando a gente trilha o caminho com Deus na frente, quando a gente coloca primeiro Deus na frente da nossa vida, das nossas decisões, de tudo que a gente faz, eu acho que é o caminho do sucesso. Não estou falando do caminho do sucesso de vitória, não, mas de você vencer na vida, de ser uma boa pessoa, de fazer o bem, de fazer o que Deus quer. Então, sou sim muito temente a Deus. Eu acho que quando a gente faz tudo, primeiramente consultando Deus, entendendo a vontade dele, eu acho que o caminho é esse. O caminho do bem, o caminho de olhar para as pessoas, o caminho de fazer o que é certo.